quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, né, e agradecer aos irmãos pelo convite, uma vez que a honra, o prazer é meu poder vir à Igreja Mãe, né, e estar sempre aqui. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso de número 18. 2:18. E eu preparei uma palavra a partir da perspectiva mais participativa e de estudos. E a gente pode dar um passeio melhor em todo o texto. Amém? Todos encontraram? Não vou ler ali melhor. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: essas coisas diz ó Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, guarde bem esse nome, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas que ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão quem eu sou, aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-te-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, continua ministrando nossas vidas e fala, Deus, sobre nós, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, olha, a mim foi dado a felicidade de falar um pouco sobre a igreja de Tiatira, igreja a qual faz parte aí do complexo das 7 igrejas. Pode colocar para mim, meu jovem, o desenho das igrejas. Pode colocar. A palavra Tiatira significa sacrifício. E mais do que isso, isso justifica porque Tiatira é uma das cidades, ou é a cidade menor desse complexo, mas é uma cidade que trabalha muito para se impor como Pérgamo e Éfeso e as outras demais cidades. Então Tiatira tem esse nome, traz esse termo, né, Tiatira, justificando aquilo que de fato eles eram e faziam, principalmente o sacrifício que eles sentiam em ser também tão destacada, tão importante quanto era Éfeso. Quando a gente estuda a história da filosofia,
A gente ouve nome dos filósofos, mas também há um sobrenome, né? Há um sobrenome. Então, por exemplo, né? Oséias. E o sobrenome, ao contrário de ser Alvarenga, seria de Muriaé, porque eles expressavam o nome deles e de onde eles eram. Então, Tiatira tem esse termo, né? Justificando aquilo que de fato eles faziam. Aquilo que de fato eles eram. Um povo que trabalhava em meio ao couro, ao linho, aos panos. Porém, era extremamente duro, penoso e muito sacrifício eles faziam para ter a mesma importância que Éfeso, Pérgamo e as demais cidades tinham ali. E aí a gente faz uma apresentação, né? Segundo, eu pesquisei dois autores, né? Um que eu gosto muito, que é o Hernandes, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, mas de muita simpatia com a igreja metodista, assim também como um pastor que já infelizmente já falecido, né? Isso, minha jovem, muito bem. Bom, como vocês estão vendo, Tiatira é a cidade que fica entre Pérgamo e Sardes. Mas é a cidade também que vale a pena lembrar que todo esse complexo ele está sempre olhando para Éfeso. Sempre olhando para Éfeso. E Tiatira também quer se posicionar. Então, a expressão sacrifício é para que o povo dessa cidade também se destacasse. Tá? Também se destacasse. Mas na apresentação do nosso estudo, já nos traz aqui algumas verdades, algumas situações bem interessantes. A carta de Apocalipse foram escritas por apóstolo João a partir do ano 90 depois de Cristo, endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor, o que hoje nós temos como Turquia, viu? Turquia, as quais são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Pérgamo. Por meio dos seus anjos, essas cartas foram escritas e entregue aos anjos. Os anjos da igreja não era os anjos que a gente tanto também fala, né? Que voam, não. Vale a pena trabalhar a ideia que Apocalipse é um livro extremamente muito bem trabalhado, sobretudo com alguns segredos. E tem muita gente que tem medo de estudar Apocalipse. Não, pastor, Apocalipse eu não leio não, porque é um livro que é meio... Não, tem nada disso. Apocalipse é um livro que traz duas situações. A princípio, revelações. Mas é um livro também que traz o princípio da esperança. Uma vez que nos revela muitas coisas na terra e nos traz a esperança de que a nossa vida também não se limita aqui na terra. Nós temos algo do Senhor para receber. Nós cremos, amém, queridos? Cremos nisso. Bom, vamos lá. E aos pastores, anjos da igreja, né, que em todas as cartas traz, né, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Pérgamo, são pastores e líderes dessas igrejas. Cada qual uma mensagem específica. Essas igrejas sofreram perseguições e cada qual se comportou de uma forma dentro da sua realidade. Pode passar. O Império Romano perseguia essas igrejas e os cristãos da época, porque esses não prestavam culto ao imperador romano. Então, as igrejas eram perseguidas, a princípio, porque não prestavam culto ao imperador romano, que se chamava, imperador o qual chamava-se a si mesmo de Senhor ou Deus. Prepotente esse imperador, né? O imperador Domiciano, pessoa marcada por forte ódio aos cristãos e medo de que se levantasse um líder cristão e tomasse o império, usou todas as armas possíveis para aniquilar
quem não reconhecesse como Deus, ou cristãos e seus familiares, ou simpatizantes do Evangelho. Qualquer uma que não olhasse para o imperador e o considerasse Senhor ou Deus, seria perseguido, pego e morto. Pode passar. Domiciano não poupou romanos ilustres, a própria sobrinha Domitila, nem mesmo o primo Flávio Clemente, a quem ele dizia ser o meu melhor amigo, o meu melhor parente. Agora você vê, se o melhor amigo foi pego, o melhor parente foi pego, né? Isso é uma coisa interessante, né? A gente geralmente quer ficar meio longe de parente. Ele não, já gostava do parente, mas o parente que não o reverenciou, manda matar. Ou todos, principalmente nascidos na Judéia ou de família de Davi, eram ameaças e oportunidades para o crescimento e o fortalecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Perseguir igrejas foi a estratégia de Domiciano, com o objetivo de parar e acabar com o Evangelho. E ele ser o Senhor daquele tempo. Ou seja, Domiciano queria acabar com a igreja. Qualquer igreja. De fato, muito esperto, né? Aonde que os crentes se reúnem? Na igreja. Então nós vamos acabar com a igreja. Porque acabando com a igreja, podemos acabar com os crentes, continuamente com o Evangelho. Pode passar. O apóstolo João, por ter anunciado o Evangelho de Cristo, foi preso na ilha de Patmos, que fica a 55 quilômetros da Turquia, a mando do imperador. A ilha era um espaço de prisão, onde os grandes criminosos ficavam lá. O apóstolo sofreu grandes covardias, mas recebeu revelações a respeito das 7 igrejas. Depois você pode ler 1 Apocalipse 1, de 9 a 11. Que estavam em localidades diferentes. E cada uma, o anjo disse de forma diferente. Essas mensagens nos trazem ensinamentos até o dia de hoje. Ok, irmãos? Podemos continuar? É ruim quando você começa a pregar e o pessoal não fala nada, parece que não está sozinho na igreja, parece? Vou passar. A cidade de Tiatira. Que cidade é essa? Tiatira é uma cidade a qual não era um centro político ou religioso, mas possuía relevância comercial, ou seja, Tiatira rolava dinheiro. Em Tiatira tinha dinheiro. O povo trabalhava, se sacrificava, mas tinha dinheiro. Conhecida por seus grêmios de artesãos e comerciantes, incluindo aqueles que trabalhavam com lã, couro, linho, bronze, tintura, alfaiateria e venda de púrpura. Mas era uma cidade que tinha dinheiro, pois era relevante ao comércio. Então, o povo da redondeza visitava Tiatira. O povo da redondeza ia a Tiatira. Comprar, vender, ia a Tiatira. Pode passar. Ser membro de um grêmio era essencial para o sucesso econômico de Tiatira. Ou seja, era um espaço onde as pessoas conviviam e ali comercializavam. Então era interessante que o povo participasse daquele espaço. Mas isso representava um desafio para os cristãos. Ouve isso. Esses grupos participavam de banquetes dedicados a divindades pagãs, seguidos de festividades imorais. Vale a pena lembrar que o Império Romano, ele tinha um apego muito grande pelo corpo. Idolatrava-se o corpo. A ideia, né, que a gente tem hoje aí dos chamados encontros de vinho não é de hoje, viu? Desde o Império Romano, desde o primeiro século de Cristo, já acontecem esses encontros. E esses encontros, eles tinham sempre um final
onde alguém saía com alguém, alguém ficava com alguém, independente do compromisso que ele tivesse. Então, para a época, a igreja, ela já se posicionava, dizendo que isso não era agradável aos olhos de Deus. Porém, nessa mesma oportunidade, assim os cristãos enfrentavam um dilema. Ouve isso aí: manter a fidelidade a Cristo e sofrer perdas em dinheiro, ou comprometer a sua fé para garantir a estabilidade financeira. Ou seja, se nós participarmos desse banquete de imoralidade, vamos ter um dinheiro. Mas se a gente honrar a nossa fé, nós vamos passar aperto. E agora? Jezabel, que não é a Jezabel do Antigo Testamento, tá? Não é a Jezabel do Antigo Testamento. Essa Jezabel já é do Novo Testamento. Ela se dizia cristã, participava desse clube e dizia: olha, isso faz bem para o nosso crescimento espiritual. Viver o que os cristãos chamam de imoralidade faz bem para nós. Pode passar. Pode passar. Isso. Então, a gente começa a entender, voltando ao texto, o Senhor escreve ao anjo da igreja, e o texto lido, ele é formado por 12 versículos, os quais transmitem, a princípio, um elogio à igreja, uma advertência, um castigo, uma oportunidade, um anúncio de uma esperança, mas também a assinatura do próprio Jesus Cristo. Pode passar. Vamos lá. Vamos começar a ler Bíblia? Alguém pode ler, por favor, os versos 18 e 19, por gentileza? Alguém lê? 18 e 19. Só os dois. Irmãos, Jesus pode tirar. E volta ao 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Pode tirar, minha jovem, e voltar ao nosso escrito. Pode tirar. Irmãos, Jesus Cristo conhece a sua igreja. E aí a gente pode dar um passo a mais, entendendo o seguinte: olha, Jesus Cristo me conhece, te conhece e nos conhece. Ponto. E em meio a tanto, a igreja era marcada por obras operosas, era cheia de trabalho, dedicação, era marcada pelo amor, maior do que as virtudes, demonstrava fé e confiança em Deus. Era perseverante, enfrentando provações com firmeza, estava em crescimento espiritual. A igreja de Tiatira era uma igreja que influenciava a cidade. Era uma igreja que influenciava a cidade. E influenciava positivamente. Ajudava, inclusive, a igreja de Pérgamo e de Esmirna. Ajudava. Com todo respeito, não leve a mal, mas Tiatira era uma igreja companheira. E não se assuste com o termo, porque esse termo não é cunhado de nenhum partido político, viu? Pelo contrário. Eu costumo dizer lá na minha igreja, lá em Bela Aurora, que a gente precisa parar de dar autoridade para quem não tem. Parar de dar autoridade para quem não tem. Lá em Salmos, a gente vai ouvir essa palavra, companheiro.
E companheiro, na cultura judaica, é aquele com quem eu divido o pão. E para a cultura judaica, dividir o pão é dividir a vida. É dividir as tristezas, as alegrias, os sonhos, os desejos e as vitórias. Para a cultura judaica e bíblica, o companheiro é aquele com quem eu vou rir quando eu estiver rindo. Mas eu vou chorar com ele quando também estiver chorando. Então, a nossa autoridade não pode ser dividida com ninguém. Absolutamente ninguém. Amém, irmãos? Ok. O versículo 20, volta um pouquinho, por favor. A Tiatira é uma igreja que vive o princípio do companheirismo. Chora com Pérgamo, se alegra com Pérgamo, abençoa Pérgamo e está junto da igreja de Pérgamo. Assim também essa igreja com Esmirna. Chora com Esmirna, se alegra com a igreja de Esmirna e caminha junto com a igreja de Esmirna. Porque Tiatira é uma igreja que entende que juntos nós podemos ir além. Juntos nós podemos ir além. Passa, por favor. Os versos 20 e 21. Lê para mim, o Elton, por favor. 20 e 21. Tiatira era uma igreja legal, povo bom, legalzinho povo, porém, ao mesmo tempo, era uma igreja que não se posicionava. Agora a coisa começa a apertar. Agora a coisa começa a apertar. Na nossa linguagem, né? Havia lá uma membra dessa igreja, por nome de Jezabel, boa de conversa, mas adepta à prática ilícita da prostituição. Mais do que isso, é Jezabel a pessoa membro da igreja, que quer andar pela igreja e influenciar pessoas a fazer exatamente o que ela fazia. Jesus Cristo se posiciona e diz: olha, essa mulher, ela precisa ser chamada às falas. Mas Jezabel é o tipo de pessoa que, se a gente olhar para a nossa realidade, é a mesma pessoa que está dizendo: olha, é assim mesmo, não tem nada a ver. O que que tem? O que tem? Eu quero que o irmão, por favor, abra sua Bíblia, Romanos 16, 19. 16, 19. Outra coisa de Jezabel. Jezabel é a pessoa que diz: olha, o pecado, para ser combatido, ele precisa ser conhecido. Mais do que isso, o pecado, para ser combatido, ele precisa ser vivenciado. Mais do que isso, o pecado, para ser combatido, ele precisa ser conhecido de forma prática. Eu preciso pecar de verdade, eu preciso me mergulhar no pecado para que eu possa combatê-lo. Irmãos, olha, não leve a mal. Pastor Wellington a gente é contemporâneo de faculdade. A gente ouviu algo parecido. A gente ouviu algo parecido. Irmãos, há muitas pessoas hoje nas nossas igrejas que ainda continuam pensando como Jezabel. Muita gente.
Muita gente. O que que tem? É só uma vezinha. O que que tem? Não, mas a gente não pode falar daquilo que a gente não experimenta. Ô, meu irmão, Paulo, em Romanos 12, 1, ele vai chamar a atenção dizendo do culto racional. E o culto racional é o culto que pensa, é o culto que reflete. É o culto que pensa, o culto que reflete. E o grande problema da igreja hoje é ela entender, ela achar que as coisas é assim mesmo. Está tudo ok. Em Romanos 16, 19, Romanos 16, 19, Paulo vai escrever, chamando a atenção do povo, dizendo, olha, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e símplice para o mal. Irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ninguém precisa pular no buraco para entender que ele é fundo. Ninguém precisa. Ninguém precisa. Há algumas frases no meio da igreja, e não é da igreja metodista, né? Esse privilégio não é nosso. Uma frase que me marcou muito foi quando alguém diz assim, olha, tudo que é feito com amor não é pecado. Meu irmão, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A falta de esclarecimento traz também alguns prejuízos. E um deles é entender que amor é só eu te amo, eu quero ficar perto de você, eu não durmo sem você. Não. Para o princípio bíblico, amor também é juízo. Amor também é correção. Amor também é raciocínio. Amor também é razão. O que fala-se de amor fora disso é loucura. É loucura. Então, muito cuidado com esses pacotes prontos que chegam pra gente. Não, que isso? Coisa tranquila. É só uma vezinha. Não tem nada a ver. O texto vai dizer, pode voltar isso, obrigado. Jezabel pregava que pecado precisava ser conhecido profundamente para ser combatido. E isso fortalecia o espírito. Jezabel, cuidado, irmãos. Há muitas Jezabéis no nosso meio. Cuidado. Jesus deixa claro que essa tolerância ao pecado provoca a sua ira. E ele adverte que daria tempo para Jezabel se arrepender. Mas se ela persistisse em seu erro, enfrentaria sérias consequências. Irmãos, isso aí não é novidade para a gente, né? A gente gosta de fazer escolhas. Toda escolha tem consequência. Toda escolha tem consequência. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. E vale a pena a gente trabalhar a ideia, né, de que a igreja omissa corre o risco de se tornar um clube social. E como muito bem disse o texto, né, gerar um câncer espiritual. Irmãos, olha, eu aprendo a partir daqui que está aqui uma pista para responder a pergunta: por que as nossas igrejas não crescem? Tem pecado. Por que as nossas igrejas não crescem? Há Jezabéis ou há Jezabels no nosso meio. Simples assim. Simples assim. Há princípios que precisam ser levados a sério. Mas é triste pensar
que muitas pessoas não levam, entendendo que é assim mesmo. Não tem jeito. Tem jeito sim. Passa, por favor. Os versos 22 a 24. Alguém pode ler? 22, isso, 22, é isso mesmo, isso mesmo. Alguém lê, por favor? 22, 24. Põe na tela, minha jovem. Pode voltar para o texto. Pode voltar para o... Isso. Volta. Irmãos, olha, a igreja é de Deus. Ponto. A igreja é de Deus. Jezabel é quem traz desordem e confusão para dentro da igreja. E vale ressaltar que desordem e confusão são princípios abomináveis aos olhos de Deus. Abomináveis aos olhos de Deus. Quando a gente olha 1 Coríntios 14, 33, Tiago 3, 16, nós vamos entender exatamente isso. Exatamente isso. Deus abomina a desordem. Deus não é Deus de confusão. Ponto. O que acontecia em Tiatira era que Jezabel influenciava pessoas, Jezabel ouvia o pastor pregar e Jezabel despregava o que o pastor pregava. Questionava os conselhos, talvez aí que os nossos líderes de adolescentes e jovens hoje dessem os meninos. Jezabel é aquela que descontextualiza, que destrói, não desconstrói, mas destrói de verdade, trazendo confusão para o meio, desordem para o meio. Então, é naquele texto onde Deus diz, olha, a coisa não vai ficar assim não. Não, a igreja é minha. E a minha palavra é a palavra que prevalece na igreja. Amém, queridos? A palavra de Deus é a palavra que prevalece. A grande questão é que há alguém no meio trazendo bagunça. E o anjo chama a atenção da igreja para que a igreja se posicione. E às vezes, irmãos, nós somos muito assim, né? Ah, é assim mesmo, não tem jeito. Oh, meu Deus, tadinho. E está ali aquele pecado de estimação. Há 1 ano, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. E a coisa vira uma cultura. E é assim mesmo, e não tem jeito. O que a igreja de Tiatira está sofrendo aqui é um sacode da parte de Deus. Dizendo, ó, a identidade dessa igreja não é essa. A cara dessa igreja não é essa. Por que isso? Para que isso? O foco do problema, nós já sabemos. Agora a gente vai tratar. O fato é que, se alguém perguntar para você assim, pastor, e Jezabel converteu? Claro que não. Deus é misericordioso. Partindo da realidade danosa, Deus não está cego ao que acontece em Tiatira. Ele nos dá oportunidade para que esse mal se encerre. Hebreus 4,16 vai dizer assim, olha, cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, Deus, em meio àquilo que eu sou, em meio àquilo que eu faço, mesmo errado, Deus me dá oportunidade para ser perdoado e receber a graça dele. Ponto. Ou seja,
Deus é misericordioso e está sempre nos dando oportunidade para um recomeço. Sempre, sempre. Vamos caminhar mais um pouco? A lei da semeadura já se fazia. Gálatas 6, 7, né? De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que como plantar, aquilo também colherá. E pode tirar. Pode voltar isso. A efetivação dessa lei é para os praticantes da iniquidade. No caso de Tiatira, haverá tribulação para os iníquos. Ou seja, Tiatira é uma igreja onde o povo contagiado por Jezabel não está ali como turista, não está ali como inocente. Muito pelo contrário, é o povo que pratica maldade, sabendo que é maldade. A esse povo, Deus vem dizendo, nós vamos ter um momento de cara a cara, nós vamos ter um momento onde nós vamos pesar a mão. E o texto, ele não mente, não brinca, é muito claro. Muito claro. Deus é fogo consumidor, porém, cada qual será julgado segundo as suas ações. Segundo as suas ações. Amém, irmãos? Ok? Vamos caminhar mais um pouco, vamos lá. Dos versos 25 a 28, alguém, vamos ler? Põe para mim, isso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Não, minto. Volta. 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Só até aqui. Vamos lá. Deus chama o povo a conservar o que tens. E o que o povo tem a princípio? As riquezas da fé. Agora aqui, irmãos, vamos lá. O que são as riquezas da fé? Pode falar. O que é a riqueza da fé? O nosso testemunho. Riqueza da fé, o que é? O amor. Riqueza da fé, o que é? Pode falar, gente. Eu sei que vocês gostam de falar. Eu encontro com vocês na rua, vocês falam pra caramba. A esperança. Temor, muito bem, temor. O testemunho nos dá autoridade sobre pessoas e nações. Vale a pena a gente lembrar do salmo que nós lemos no início, né? Onde, para o judeu, não há nação sem família. Então, quando o texto bíblico fala de nações, o texto bíblico está dizendo, olha, famílias que te conhecem, olharão para você e te terão como referência. Porque você é quem conserva as riquezas da fé. Riqueza da fé. O nosso cetro é a nossa palavra e comportamento. Essa semana alguém me procurou e perguntou para mim assim, pastor, por que a gente hoje, tem que assinar lá no cartório, quando a gente vai casar? Tem gente que acha que a gente sabe tudo, né? Irmãos, no tempo da Bíblia, esse tempo aqui, é o tempo onde a palavra era um princípio de honra. Aquilo que você disse está dito. Com o tempo, houve necessidade de se registrar aquilo que você disse. A ideia a pergunta é muito boa, tá, gente? A pergunta é muito boa, é pergunta de gente inteligente. Porque realmente não
tempo da Bíblia, a gente lá assinando papel para casar. De fato é verdade, não houve. Mas porque naquele tempo, a palavra que nós dávamos uns aos outros era uma só. Uma só. Lá em Reis, 1º e 2 Reis, quando você lê o livro, leia todo o livro de Reis, 1º e 2 Reis. Alguém que sabe o que acontecia com os profetas, que se diziam profetas de Yahvé, do Senhor, que apresentavam a profecia, e a profecia não acontecia? Alguém sabe o que acontecia com esses profetas? Olha o valor da palavra, hein? O profeta falou alguma coisa, fez uma profecia, e a profecia desse profeta não se cumpria. Sabe o que acontecia? Os anciãos da cidade buscavam o profeta, levavam o profeta para fora da cidade e apedrejavam o profeta até ele morrer. Porque nem o sangue desse profeta poderia ser aspergido na cidade. Porque para os anciãos, para aquele povo, o sangue daquele profeta era sangue contaminado. Então mata lá fora, lá no lado da cidade, lá fora da cidade. Aqui não. Do outro lado do portal. Aqui não. Então, quando se diz que o nosso cetro é a nossa palavra e o nosso comportamento, a cultura judaica está dizendo, olha, eu só tenho uma palavra. E aquilo que eu disser, você pode esperar. Aquilo que eu disser, você pode confiar. Com o tempo, essas convicções, essa certeza, essa palavra deixou de ter o mesmo valor devido à iniquidade do coração do homem. Ok, gente? Todos entenderam? Beleza? Vamos caminhar. A partir daqui, a fé, que é, não aquela que eu acredito, mas a fé que é o fruto do meu relacionamento e da minha experiência com Deus, ela é inegociável. Acabou. Ponto. Ela é inegociável. O que o Senhor está dizendo para Tiatira é: a nossa fé é inegociável. Nós só temos uma palavra. Que negócio é esse de olhar para o pecado e aplaudir? Que negócio é esse de ser tolerante ao pecado? Onde está a postura dessa igreja? Aonde está a compostura dessa igreja? Vamos caminharmos um pouco. E aquele que permanecer em testemunho, vivendo as riquezas da fé, esse vai receber a estrela da manhã. E a estrela da manhã era ser de fato honrado pelo Senhor. Honrado pelo Senhor. Que esse era aquele que permanecia íntegro, não seria contaminado, não seria contagiado por Jezabel e os seus discípulos. Então, a esse vai receber a estrela do amanhã. E o texto termina no versículo de número 29, quando diz: a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, quem que é esse Espírito aí? O próprio Jesus. Tá? O próprio Jesus. A gente usa a expressão, está ali uma assinatura, né? Expressão de uma marca ou assinatura do próprio Jesus. O que é essa assinatura? O que é a assinatura? Né? O que é a nossa assinatura? É algo muito nosso, onde aquela grafia que nós fazemos, aqui em Nova York, em qualquer lugar do mundo, é reconhecido. Isso aqui, quem assinou aqui foi o pastor Wellington. Aqui, ó, a assinatura dele aqui, ó. Ponto. O que Jesus está dizendo, aqueles que têm ouvido, ouçam o que diz o Espírito. Essa expressão
é de Jesus. É a marca de Jesus. É a assinatura dele. Ponto. Ponto. E essa afirmação, quem está dizendo é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, que expressa nesse momento um princípio de segurança. Segurança. Irmãos, eu quero terminar a nossa conversa entendendo que as 7 igrejas representam momentos diferentes da vida cristã, onde temos a tendência até a abandonarmos alguns princípios básicos de fé, e às vezes até mesmo relativizarmos, né? Há muitas pessoas que fazem isso. Porém, entretanto, todavia, esses quais devem ser vistos, esses sinais, né, precisam ser vistos, assumidos, revistos em nossas vidas, a fim de que possamos ser tratados e mantermos a nossa visão em Cristo Jesus. As cartas às igrejas, em especial, no caso de Tiatira, é Jesus falando para a igreja dos seus problemas, das suas crises. Porém, é o mesmo Jesus dizendo, olha, as coisas precisam mudar. As coisas precisam mudar. E quando mudamos, nós recebemos A, B, C, D situação. Mas se não mudarmos, nós teremos um fim, o qual nós mesmos não sabemos, mas o fim não será o melhor. Então, queridos, eu quero terminar levando muito em consideração a nossa realidade, o nosso dia a dia, o nosso tempo. E aí, eu li lá o John Stott, né, que também escreveu sobre as 7 igrejas. Ele termina o livro dizendo, olha, há situações na nossa vida que só nós sabemos o quanto ela nos atrapalha. Às vezes, a gente fala da Jezabel da igreja, mas também às vezes nós corremos o risco de sermos Jezabel para nós mesmos. Quantas pessoas, às vezes, entram em crise de fé por não acreditarem, olha só, gente, coisa boba, por não acreditarem que a Bíblia é um livro inspirado no Senhor. Quantos de nós já ouvimos? Quem escreveu isso aí foram homens. A questão é, que homens foram esses? Quantas vezes a gente já ouviu? Bobeira, entregar dízimo na igreja. Bobagem, fazer isso. O que o verso 18 traz é que Jesus, ele tem uma relação com a igreja. Jesus, ele tem um comprometimento com a igreja. Jesus, ele continua amando a igreja. E esse mesmo Jesus que chama a atenção da igreja, é o Jesus que ama a igreja e deseja salvar a sua igreja. Irmãos, quantos de nós, às vezes, damos vazão à nossa humanidade? O que é muito comum. O que é muito comum. O que nós não podemos fazer é entender que nós vamos humanizar a nossa fé, sobretudo dar a essa fé um tom muito mais humanicista do que santo. Eu quero terminar te fazendo duas perguntas. Duas perguntas. Tiatira foi alvo da advertência de Cristo, mas a gente precisa entender que Tiatira também é alvo do amor, da graça de Deus. Ponto. O texto bíblico nos chama a atenção dizendo, olha, o Senhor, ele corrige quem ele ama. Corrige quem ele ama.
Irmãos, em nome de Jesus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Quero que você pense em você nesse momento. Em você. Às vezes nós somos muito parecidos com Tiatira. Conhecemos as nossas qualidades, conhecemos o que fazemos com essas qualidades, sabemos disso, nós sabemos. Mas nós sabemos que, em muitas vezes, nós temos medo de nos posicionarmos. E muitas vezes nós temos vergonha de assumir quem de fato nós somos. O que Jesus Cristo fala a Tiatira é: eu sou o Senhor, que faço nova todas as coisas. Eu sou o Senhor, que te treino para a guerra. Eu sou o Senhor, que te faz ficar de pé para que você se posicione. Eu sou o Senhor, que põe na tua boca as minhas palavras, a fim de que a sua identidade em Cristo seja preservada. Eu sou o Senhor, aquele que dá ao tempo um novo tempo. Eu sou o Senhor, aquele que te coloca de pé e te faz caminhar. Eu sou o Senhor que te abençoa. Eu sou o Senhor que te perdoa. Eu sou o Senhor que entendo a sua humanidade, entendo o seu humanicismo, mas eu abençoo e refaço a sua vida, porque eu sou o Senhor. Esse é Deus nas nossas vidas. E em meio a tanto nós podemos parar, reparar e continuar a caminhar, porque o grande eu sou continua conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos ao Senhor a tua paz, a tua graça e o teu amor. Deus, o Senhor nos conhece, Deus. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração, o que se passa na nossa mente. Deus, em nome de Jesus, Pai, tende misericórdia de nós, nos levanta, Senhor, e nos faz caminhar. Ah, Deus, e muitas vezes nós somos muito parecidos com a igreja em Tiatira. Temos sacrifícios, fazemos sacrifícios, temos nossas qualidades, trabalhamos com elas, mas há princípios que nós muitas vezes nós negociamos. Pai, em nome de Jesus, nos posicione para o Senhor, nos dê, Pai, ousadia, nos dê, Pai, autoridade, nos dê, Senhor, voz, porque nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Nós queremos contagiar pessoas. Ah, Deus, nós não permitimos que o mundo nos contagie, mas nós queremos contagiar esse mundo. Assim como teu filho Paulo, Deus, teu servo Paulo, nos chamou, Deus, a atenção, dizendo: não vos conformeis com esse mundo, assim queremos ser nós. Fica conosco, Deus. Fica com essa igreja. Fica com Bela Aurora. Fica, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos, pelo privilégio de estar aqui. Deus abençoe. Espero que você seja